Saúde e bem-estar. Viva de forma saudável e agradável. Realização Grande FM. Olá, nosso podcast Saúde e Bem-Estar de hoje aborda os efeitos da pandemia da Covid-19 no cotidiano e na vida de cada um de nós. Em dezembro de 2019, o oftalmologista chinês Lin Wanliang tentou alertar seus colegas a respeito da descoberta de uma nova doença parecida com a SARS, Síndrome Aguda Respiratória Grave, mas acabou reprimido por autoridades chinesas que o acusaram de perturbar a ordem social. Li foi obrigado a assinar um documento se comprometendo a não dar prosseguimento ao que, segundo autoridades do país, tratava-se de atividade ilegal. Caso descumprisse o acordo, poderia ser indiciado criminalmente. 3 meses após seu relato, Li morreu. Motivo? A doença até então não identificada, sobre a qual havia tentado alertar seus companheiros de profissão. Desde então, milhões de pessoas foram contaminadas e morreram em todo o mundo. A causa, o novo coronavírus, nome dado ao SARS-CoV-2 pela Organização Mundial da Saúde, OMS, e que causa a doença chamada Covid-19. Neste podcast, vamos ouvir especialistas que nos explicam tudo o que já foi descoberto sobre este vírus, saber de que forma ele afeta a vida de cada um de nós, fisicamente e psicologicamente. A partir de agora, vamos mostrar como o Brasil e o mundo foram afetados por este mal, que graças às vacinas estamos vencendo. Saúde e bem-estar. Você de bem com a vida. Em 2020, repentinamente as rotinas foram e ainda continuam completamente alteradas. Tudo isto por causa de um vírus que trouxe proporções em escala global inimagináveis pela população. Mais do que nunca, encontrar informações relevantes, compreender o que houve e o que está acontecendo, tornou-se fundamental para as pessoas. Não é segredo para ninguém o quanto a Covid-19 trouxe um grande impacto nas vidas em nível global, chamando a atenção pelo alcance que teve pela velocidade com a qual se disseminou. Alguns dados históricos, embora ainda muito recentes para uma análise rigorosa, revelam essa dinâmica espaço-temporal da doença. Por se tratar de uma doença e de uma situação nova, é importante destacar que as lacunas de informação e conhecimento ainda são muito grandes. Taxas de letalidade, potencial de transmissão, tratamento, existência de outros efeitos ou sequelas no organismo dos que foram infectados. Todas essas informações ainda são preliminares. A infectologista doutora Andiane Freitas Tetila fala sobre o que se aprendeu ou o que se sabe desta doença até aqui. Bom, o que a gente já sabe, na verdade, é uma evolução de conhecimentos, né? Nós tivemos aí o conhecimento em relação à doença, em relação ao vírus, em andamento, juntamente com os casos acontecendo, as interações acontecendo, todo o manejo tendo que ser elaborado, realizado, né? Trocando o pneu com o carro andando, né? Então foi um atropelo mesmo de informações e de pesquisas que foram sendo realizadas. Então muito já se conhece em relação ao vírus nesse momento, em relação à doença, o manejo da doença, as equipes é um mês já de acontecimento de casos importantes, as equipes já estão muito bem treinadas, né, as equipes de saúde que lidam, a população também já está bem consciente, até demais e cansada, né, em relação às medidas que promovem prevenção, principalmente, e no nosso ver, hoje em dia, o que a gente vê mais como erro, na verdade, seria ainda a negligência, né? A negação em relação a essas medidas de prevenção que são tão importantes para evitar casos. E a gente vê que nem toda a população segue, nem toda a população adere a essas medidas, e acontecendo então o que aconteceu agora nesse fim de ano, né, o que aconteceu no meio do ano na Europa e agora no final do ano aí com nossas festas de fim de ano, e também com as férias acontecendo, e também com o aumento da temperatura, o nosso verão chegando e as pessoas aumentando a mobilidade, isso trazendo consequentemente, né, o que a gente já esperava, uma ascensão abrupta de número de casos.
Para uma parcela de acometidos, em especial os casos mais graves, que exigem internação na unidade de terapia intensiva, UTI, há risco de sequelas no cérebro, nos rins, nos pulmões e no coração. O pulmão, alvo favorito do SARS-CoV-2, tende a demorar mais para se recuperar. Depois que o vírus vai embora, a inflamação pode persistir por semanas, comprometendo o funcionamento do órgão, conforme relata a doutora Andiane. Então, é um vírus que tem predileção, digamos assim, para células do sistema respiratório. Então, o primeiro local que ele vai invadir, vai colonizar e destruir células para se multiplicar são as células do sistema respiratório, né, alto, que a gente chama. Então, vai ser aqui na garganta, vai ser lá na nasofaringe, atrás do nariz, aqui, que vai ter aquele acometimento, aquele resfriado, né, que a gente fala, ou a gripe, que tem o acometimento de via aérea superiores. Então, logo após, né, quando ocorre a disseminação do vírus mesmo, ele pode ir comprometendo outros órgãos, e aí é uma predileção já direta pelo pulmão, é descer mesmo, né, pela traqueia ali e acometer os pulmões. Então é por conta de uma predileção por estar mais próximo, né, mas claro que o vírus, ele percorre, ele, né, cai na corrente sanguínea, ele percorre todos os sistemas do nosso corpo, então são vários órgãos que podem ser acometidos. Então o que foi sendo visto durante a ocorrência e evolução de casos, que o vírus, ele também tem uma predileção pelo sistema no trato digestório. Então a gente vê alguns casos com ocorrência de diarreia, por exemplo, ocorrência também de náusea, vômito, que pode nos confundir no diagnóstico, isso é bem importante. E também a gente vê outra predileção também pelo vírus sistema nervoso central, então acometimento do cérebro, né, de células nervosas aí que acabam tendo comprometimento do paladar, do olfato, né, que tem sido muito comum a perda do paladar e do olfato em muitos dos casos, principalmente os casos leves e moderados. Então a gente vê que há um comprometimento sistêmico, que a gente chama. Então são vários órgãos comprometidos. Sem falar que o vírus também, ele acaba induzindo, né, na fase mais tardia, acaba induzindo um processo inflamatório no corpo. É o corpo, né, produzindo a sua defesa para eliminar o vírus e conseguir sair desse quadro de doença, de infecção. Só que às vezes esse processo inflamatório todo, ele age também contra o próprio indivíduo, né? Então inflama tudo, inflama desde o fio de cabelo até a unha do pé, a gente fala, né? Então tem um comprometimento geral, né? Então aí vem também a descompensação das doenças por conta dessa atividade inflamatória, o diabetes, a hipertensão, porque os vasos estão inflamados, né? As notícias sobre a chegada da mutante Delta são apenas as mais recentes de uma saga que começou lá no final de 2020 e das variantes do coronavírus. É da natureza do vírus sofrer erros durante seu processo de replicação. Quando ele acumula mudanças, passa a ser chamada de variante. No caso do SARS-CoV-2, os nomes de linhagem ou cepa também estão em SARS. Ouça o que diz a especialista sobre as novas cepas do coronavírus. Sim, os vírus, todos, né, eles são muito mutantes, digamos assim. Então, quando eles se disseminam em determinada população, né, tanto o animal, agora acontecendo como o humano, né, acabam tendo uma mistureba de genes, de genomas e acabam sofrendo mutação. De uma forma muito fácil. Isso é assim o vírus da gripe, a gente conhece bem, diversos vírus passam por isso também. Então isso já era esperado, ainda mais com a ocorrência de uma transmissibilidade tão alta acontecendo aí, né, indo e vindo em pessoas, né, tão diferentes, populações tão diferentes, isso uma hora ia acontecer. No caso aí dessa mutação da Covid, já é possível, até porque ainda estão estudando bastante sobre isso, mas eu lhe pergunto, já é possível saber se ele é mais agressivo ou a tendência é ele perdendo força por conta dessa mutação? Na verdade, a tendência sempre é piorar, né? Infelizmente. Só que claro que é algo... Porque é como se fosse uma forma de adaptação do vírus, né? A gente sabe que os mais fortes vão sobreviver mais, então é uma forma deles se adaptarem a qualquer organismo, no caso aqui no humano. Então, na verdade, eles vão se adaptando, né? Então, se acontece, por exemplo, a vacina, ela vem, né? Então, acaba que aquela cepa toda, ela é reduzida, né? Por conta da frequência da transmissibilidade que é diminuída. Então, sempre tem um escape, né? Que a gente fala,
né, ocorrendo novas variantes. É assim com o vírus da influenza, da gripe, né, que é bem comum. Então, geralmente, a tendência é piorar. Manter a distância, não aglomerar, usar máscaras, não abraçar, evitar aperto de mão. Estas são algumas das restrições com as quais tivemos que nos acostumar nos últimos meses, deixando de ir a festas, cinemas, shows, eventos esportivos e de viajar. Muitos bares e restaurantes acabaram encerrando as atividades de vez. Um estudo feito em dezenas de países no segundo semestre do ano passado relatou níveis significativos de propensão à ansiedade e depressão associadas aos impactos da pandemia, conforme Roof Struck Works. Os trabalhadores da linha de frente que atuam atendendo os infectados são os mais propensos a tais doenças mentais. O doutor Rony Maurício Bevenuti, psicólogo clínico pós-graduado em avaliação psicológica, explica como o isolamento social e restrições de atividades do cotidiano podem afetar a saúde psicológica das pessoas. A psicologia comportamental, que é uma das áreas de abordagem, sim, sem detalhar muito nisso, o que ela traz de básico? Nós estamos no ambiente, operamos dentro desse ambiente, somos influenciados por ele. Dentro dessa perspectiva, você pega que nós, seres humanos, somos seres que a gente não consegue viver sozinho. A gente precisa do outro, a gente precisa da sociedade, a gente precisa das relações entre grupos. O ambiente ele é tão interessante, veja só, a gente está aqui nessa nova configuração, estamos sendo influenciados pelo ambiente, a gente tem que se adequar a essas operações estabelecedoras que nos são configurados. A gente não tem como escapar disso. Partindo desse princípio, qual que era a base mesmo? De que se a pessoa, por exemplo, por viver, uma pessoa que tinha um convívio social muito intenso, aí ela acaba sendo restrita desse convívio, ela pode sofrer algum problema psicológico em função disso? Pega uma pessoa que ela tem uma rotina bem assim, segunda vai fazer as coisas, terça trabalha, quarta-feira ela tem algum outro ambiente que ela vai ver os amigos, de rotina, e isso de uma hora para outra, acompanhando os noticiários, não pode. É restrito, porque é uma pandemia, porque é algo que vai gerar assim, um impacto estrutural, né, dos pilares da vida que favorecem a saúde mental, né? O que te favorece hoje? O que nos favorece depois de sair de um trabalho ou de trabalhar? Né? Descanso. Né? Qual que é o descanso de um dia, por exemplo? Um descanso de um dia, eu quero ficar sozinho, ler um livro? Não. Outro dia eu posso me dar o luxo de encontrar alguns amigos, outro dia eu posso sair. E quando você não pode? E quando você não pode? E aí justamente, até me perdi porque eu amo falar sobre isso, e aí eu me empolgo, falei das operações estabelecedoras, que esses fenômenos naturais estão nos impondo. E a gente não tem como escapar. Um exemplo fácil e prático para quem está acompanhando é o seguinte, você sabe, que a gente tem copo ou a garrafinha de água. Você vai comprar uma garrafinha de água no mercado, você paga R$2, R$1,50, R$2, né? Água mineral. Você está numa praia, você está no ambiente da praia, tô com sede. Você vai, a mesma garrafinha de água, você pode pagar R$10. O que você vai fazer? Você vai comprar ou vai ficar com sede? A escolha é sua. A consequência do seu comportamento também vai ser dependente do como você se comporta. Então, é interessante, por que é um impacto? Porque ninguém está preparado para lidar com uma coisa que vem de uma vez. Sim. Ou você faz ou você não faz. Qual era a consequência para quem não teve a restrição social? Muito provavelmente foi infectado. Quem se cuidou, as chances diminuíram. Então, uma seleção natural, né? Você é afetado por isso tudo, né? Exatamente. E não tem essa de... Às vezes a gente romantiza muito, né? Eu não consigo, eu não sei o quê, e fica só nessa crença de que eu não consigo ficar sozinho e eu vou dar uma saída. Tudo bem, você pega nisso e você sai, corre risco. Pegando simplesmente nessa crença. Mas você pode, apesar de querer sair, ficar. Sim. Então, comportamento e consequência.
De acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, o Brasil é o país que apresenta a maior prevalência de depressão na América Latina. É também o país mais ansioso do mundo. E para profissionais da psiquiatria, a solidão é reconhecida como um gatilho, um impulsor de transtornos de humor. O Dr. Rony fala um pouco como podemos lidar no dia a dia para sofrer menos esses impactos trazidos por esta pandemia. De novo, eu bato na tecla do autoconhecimento, considerando que as pessoas estão em casa, não estão sendo acompanhadas por uma psicoterapia ou algum acompanhamento de outro sentido, ou médico. Autoconhecimento, como que é isso? Você pode pegar emoção. O que é emoção? Humor. Humor, emoção é um processo aprendido e fisiológico. O sentimento é como a gente descreve isso. Por exemplo, eu vou exemplificar como que funciona um processo de ansiedade, né? Na verdade, por que eu disse processo? Porque é uma manifestação de humor, aprendida e fisiológica, de reação de luta e fuga. Vamos supor uma pessoa que tem um surto de pânico durante essa crise, essa pandemia, né? Aí, todo dia ela assiste televisão no mesmo sofá, na mesma sala, enfim, no mesmo horário lá do jornal. E ela vê essas notícias, ela é alimentada por essas notícias. E o cérebro vai processando. E fala, nossa, isso aí eu entendo como um perigo, eu entendo isso como uma ameaça. É imprevisível, não sei se eu sair na rua eu posso pegar. Veja só, eu não estou falando de pensamento, estou falando de biológico, o que passa e é processado por ela. Qualquer dia ela pode sentar na mesma televisão, no mesmo sofá, assistir novela e disparar uma crise de ansiedade nela. Por quê? Porque o cérebro ele trabalha o seguinte, o tálamo ele está aqui, nesse instante, processando os sentidos. Se estamos aqui, se alguma coisa for imprevisível ou gerar perigo para você ou para mim, a gente vai ficar ansioso, vai ficar com essa reação de luta e fuga. Por quê? O tálamo está disparando os sentidos, o que ele pegar, pum! E aí, o que eu faço? Ele joga pra amígdala. A amígdala quebra a glicose pra gente correr. Sabe quando você corre como nunca, você tem um cachorro atrás de você? Por que você corre tanto? Por causa dessa explosão de glicose, adrenalina e cortisol. Você sente isso pelo ambiente. Então são gatilhos sensoriais, como você disse, dos gatilhos que a pessoa tem. Então o autoconhecimento é esse sentido. Você não precisa entender na neurociência da coisa, né? Muita gente até fala, psicologia não enxergo. Mas veja, a neurociência explica tudo. Se você fizer um mapeamento cerebral, aparece. Claro que é um pouco mais difícil, uma ciência nova, né? A gente não consegue ver como um corte que você dá os pontos, né? Mas vai estar crescendo, né? As pessoas estão mudando essa concepção. Outro caso de disparo disso é você pensar. Quantas pessoas você deve ter até falado com você conhecidos, que tiveram uma crise de tanto pensar. Se eu for no mercado, eu vou pegar o corona, eu não posso encostar em ninguém, eu não posso nisso. Então é outra parte, outro acesso. Primeiro, ambiente, gatilhos sensoriais, e segundo, o córtex, que você pensa tanto, isso gera um desespero, acontece a mesma coisa. Quebra a amígdala, manda todos esses hormônios aí, você explode. Então, conhecimento é você entender que dentro de um comportamento tem uma consequência, e esse comportamento entende-se por pensamento também é um comportamento, né? E o antecedente, por que eu estou pensando isso, na verdade? O que eu estou pensando, na verdade, que eu estou sentindo tristeza, né? Para os idosos, estes fatores emocionais podem ser particularmente agravados, em especial se estiverem isolados, podendo ficar mais ansiosos, estressados e agitados. Se houver alguma deterioração cognitiva, essas reações podem ser agravadas e trazer outras, como irritação ou torná-las retraídas durante a quarentena. Porém, o Dr. Rony alerta que o descontrole emocional oriundo desta pandemia pode afetar qualquer pessoa, independente da idade. Até pesquisas não muito antigas que em relação à sensação, emoção, sentimento e humor, porque as mais antigas mesmo, elas inconcebiam que crianças poderiam ter transtorno de ansiedade e depressão. E foram feitos novos estudos e foi quebrando isso daí, né, estudos recentes. Então pode sim, partindo do princípio que é uma emoção natural, que é humano, então não tem faixa etária. Né? Não tem faixa etária. Os animais sentem emoção, né? Sim. O teu cachorro, ele fica feliz quando você chega em casa, por exemplo.
A pandemia de Covid-19, causada pelo vírus SARS-CoV-2 ou novo coronavírus, vem produzindo repercussões não apenas de ordem biomédica e epidemiológica em escala global, mas também repercussões e impactos sociais, econômicos, políticos, culturais e históricos sem precedentes na história recente das epidemias. A estimativa de infectados e mortos concorre diretamente com o impacto sobre os sistemas de saúde, com a exposição de populações e grupos vulneráveis à sustentação econômica do sistema financeiro e da população, também à saúde mental das pessoas em tempos de confinamento e temor pelo risco do adoecimento e morte, a acesso a bens essenciais como alimentação, medicamentos, transporte e outros. Além disso, a necessidade de ações para a contenção da mobilidade social, como isolamento e quarentena, bem como a velocidade e urgência de testagem de medicamentos e vacinas, evidenciam implicações éticas e de direitos humanos que merecem uma análise crítica e prudência. Partindo-se da perspectiva teórica de que as enfermidades são fenômenos um só tempo biológico e social, construído historicamente mediante complexos processos de negociação, disputas e produção de consensos, o objetivo das atividades deste eixo envolve compreender e responder parcialmente os desafios colocados pela pandemia, organizando uma rede de pesquisadores de campo das ciências sociais e humanidades visando a investigação, resposta e capacitação como estratégias para o enfrentamento do Covid-19 no Brasil. Entender que o mundo novo é esse é importante para nos prepararmos para o que vem por aí. Porque uma coisa é certa, o mundo não será como antes, conforme alerta a doutora Andiane Tetila. Eu não tenho dúvida, né? Nós, assim, é tão satisfatório para nós infectologistas, a gente que trabalha com o controle de infecção hospitalar, por exemplo, a gente sempre teve que lidar com álcool gel perto da gente, né? A gente sempre teve que bater na tecla que dentro do hospital todos os profissionais de saúde, todos os envolvidos têm que estar higienizando as mãos, e hoje a gente vê que todo mundo carrega o álcool gel consigo, onde a gente vai tem um ali na frente. Então, assim, uma medida tão simples, né, que é a higienização das mãos, assim, tendo uma adesão mais completa. Então, assim, isso na verdade tem sido um sonho para nós, uma realização muito grande, que a gente espere que as pessoas agora, né, tenham tomado mais consciência de que alguns atos de higiene, de cuidados, têm que ser mantidos, né? Por exemplo, até a utilização da máscara, né? Será que mesmo vacinado, com o vírus controlado, você vai ter coragem de pegar um ônibus e viajar 8 horas no ônibus sem utilizar uma máscara daqui para frente? Né? Eu acho que não, acho que nem no voo, por exemplo, eu teria coragem, né? Então, assim, acho que alguns hábitos vão ser alterados, sim, né? A gente aprendeu muito com essa pandemia, né? Saúde e bem-estar. Seu jeito de viver bem. Vários futuristas internacionais dizem que o coronavírus funciona como um acelerador de futuros. A pandemia antecipa mudanças que já estavam em curso, como o trabalho remoto, a educação à distância, a busca por sustentabilidade e a cobrança por parte da sociedade para que as empresas sejam mais responsáveis do ponto de vista social. As transformações são inúmeras e passam pela política, economia, modelos de negócios, relações sociais, cultura, psicologia social e a relação com a cidade e o espaço público, entre outras coisas. Após grandes acontecimentos, como guerras e pandemias, a sociedade mundial sofre um choque que representa fortes mudanças de hábitos. Muitos deles não faziam parte da nossa realidade anterior, o chamado novo normal e as consequências. Mas quais serão as mudanças? Estamos preparados para elas? Será que a pandemia apenas acelerou a transformação de comportamentos que já estavam em mudança antes mesmo dos primeiros casos da nova doença? Essas são perguntas que você deverá responder a si mesmo na sua análise do quanto esta pandemia afetou a sua vida. Este foi o podcast Saúde e Bem-Estar de hoje, disponível no grandefm.com.br ou na sua plataforma de áudio preferida. Siga nosso podcast nas redes sociais, assine nosso podcast, se inscreva em nossos canais e favorite nosso conteúdo. Assim, você será notificado toda vez que tivermos novidades. Esperamos que você tenha gostado do nosso conteúdo de hoje. Em breve, novos episódios estarão à sua disposição. Você conferiu Saúde e Bem-Estar. Seu corpo e sua mente muito mais saudáveis. Uma realização
da Grande FM.